Pessoal, vamos iniciar esse vídeo com um ponto muito importante. Segurança em nuvem não é uma opção, e sim uma necessidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cloud Security, né? Vamos fazer um overview sobre essa área, né? Como vocês podem ver aqui, vamos falar um pouco sobre as certificações de segurança em nuvem, por provedor, por outras entidades, né? E a nossa pauta hoje, pessoal, é entender o que é Cloud Security, as áreas da Cloud Security, como é a rotina de um profissional de segurança em nuvem. Talvez você esteja se perguntando como é o dia a dia de um profissional de segurança cloud, quais as funções, por que escolher Cloud Security como área, como carreira para seguir, né? Como se tornar um profissional de Cloud Security de sucesso, certificações de Cloud Security que vão te ajudar aí no seu caminho, né, na sua trilha de aprendizado, né? E vamos falar um pouco também sobre soluções de cloud security por provedor, né, por cloud provider. Então, antes de mais nada, pessoal, vou me apresentar aqui. Meu nome é Juan, para quem já acompanha alguns vídeos do canal. Hoje eu faço parte de um time que atua com a parte de engenharia cloud, cloud security e FinOps, onde venho adquirindo experiências nessas três áreas, né, com foco principal em segurança em nuvem. E faço parte do Community Builders, onde atuo no tópico ali de identidade e segurança, na parte de security mesmo, né, de cloud security, onde nós temos oportunidade de aprender com as pessoas, né, compartilhar com as pessoas que fazem parte dessa comunidade, né? Fica até a dica aqui, quem desejar, faça sua inscrição, se inscreva para entrar como membro ali da comunidade Community Builders da AWS. Existem diversos benefícios. Posteriormente a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, pessoal. Resumindo, o que é segurança cloud? O que é cloud security? Basicamente, é o conjunto de práticas, tecnologias, né, políticas usadas para proteger dados, né, aplicações e infraestrutura em ambiente de computação em nuvem, seja ele qual for, né, Azure, AWS, GCP e proteção, né? Quando a gente fala de workload em nuvem, a gente lembra que os recursos, né, eles são acessíveis via internet, altamente escaláveis, né? Aí a importância, né, da segurança ser reforçada, né, para evitar vazamento de dados, acessos não autorizados, né, e ataques cibernéticos. Existe um modelo de responsabilidade compartilhada entre o cliente, né, entre o profissional de cloud security, vamos dizer assim, e a própria cloud provider, né? Em todo esse vídeo aqui, pessoal, eu vou focar mais no cloud provider AWS, mas isso se aplica de forma geral para todas as maiores, né? Que são as três maiores hoje, que é AWS, GCP e Azure, mas enfim, são as diversas cloud providers. Existe também OCI, DigitalOcean, entre outras. Mas falaremos aqui um pouco hoje sobre a AWS, com foco principal nela, né? E existe essa preocupação, né? Aí a gente lembra que já existe alguns anos que as empresas estão levando as suas cargas de trabalho, né, o seu workload para a nuvem. E aí que vem aquela questão, né? Eu preciso ter especialistas que cuidam da parte de segurança em nuvem, porque não é só manter meu recurso na nuvem. A nuvem é 100% segura. Não é que a nuvem é 100% segura. Na verdade, é você como cliente, né? Você como usuário final que vai administrar o que está ali. Nós vamos falar isso aqui no próximo slide, né? Com o modelo aqui de responsabilidade, esse exemplo aqui é da própria AWS, né? Nós vamos ver que o cliente ou você, profissional de Cloud Security, você é responsável pela segurança dentro da nuvem, né? Dados do cliente, você é responsável pela plataforma que você executa na nuvem, aplicações, gerenciamento de identidade e acesso, né, os usuários que você cria, as roles, enfim. Sistemas operacionais, aplicações de patch, né, rede, a sua estrutura de rede, você é responsável por como você arquitetou a sua rede ali. E as configurações de firewall, né, tais como Web Application Firewall para a camada 7 das aplicações, você é responsável por isso, né? Os dados do lado cliente, né? Criptografia, você é responsável. Integridade e autenticação dos dados, né? Criptografia do lado do servidor.
tráfego de rede, né? Também é um ponto muito importante aqui. Aí quando a gente fala do Cloud Provider, ele vai ser responsável pela segurança da nuvem. A gente está falando o que aqui? Das regiões. A AWS é dividido por diversas regiões: São Paulo, Norte Virgínia, Norte Califórnia, Ohio, enfim, são as diversas regiões. As Availability Zones, né, as zonas de disponibilidade. A AWS também ela vai ser responsável ali por essas zonas de disponibilidade, Edge Locations, né? Os database, storage, compute, os serviços, né, que estão ali dentro da plataforma, atualização desse serviço, a AWS, né, o software, a AWS, né, ou o Cloud Provider, ele é responsável por isso. Então vamos seguir aqui, pontos chaves da segurança em cloud, né? Não só em cloud, mas vamos focar aqui em segurança em cloud, né? Prevenção, detecção, resposta e correção, né? Basicamente, quando você tem ambiente em nuvem, você deve focar nesses pilares aqui. Definir medidas para permissões e identidade de usuários, né, a proteção de infraestrutura, a proteção dos dados, a fim de estabelecer ali uma estratégia de adoção na AWS suave, né, e planejada, com segurança, né, para prevenção contra qualquer tipo de ocorrência que você não desejaria que acontecesse, né? A parte de detecção, né? Adquirir visibilidade e uma estratégia de segurança da sua organização, a parte de diversos serviços, né, de monitoramento, de log, onde você vai ter a análise ali aprofundada dos seus recursos, né, para ter a detecção ali detalhada, né. Resposta e recuperação automatizada de incidentes, né, tá na guia aqui de respostas, né. É um ponto muito importante. Ocorreu um incidente. Você deve estar apto a trazer uma rápida resposta. Como que eu vou fazer? Quais ferramentas utilizar, né? E a correção, que é utilizar ferramentas de automação para correção, utilizar infraestrutura como código para atuar na automação, ferramentas de segurança do próprio provedor para te ajudar nessa verificação e já na correção em si. Então vamos seguir aqui. Antes de iniciarmos aqui para falar um pouco da divisão de áreas dentro da segurança em nuvem, eu quero frisar bem aqui. A gente vai falar tanto das áreas quanto da rotina. Entendam esses próximos slides como se eu estivesse falando assim. É muito comum um profissional de Cloud Security ter acesso a esses tópicos, ser responsável por esses tópicos aqui. Então, é basicamente aquele ponto, né? As áreas podem variar conforme a especialização, o porte da empresa e outros fatores. Pode ser que hoje eu atue como analista Cloud Security, especialista, gerente de Cloud Security. São cargos diferentes, né? São cargos diferentes ali. E pode ser que na empresa X ela vai utilizar diversos recursos que na empresa Y ela não conhece, não utiliza, mas que segue o mesmo padrão. Isso é muito comum, né? Pode ser que você vai atuar como um analista de Cloud Security e você vai ter certas atividades ali que na empresa Y você não teria, você teria outras, né? É muito comum quando a gente fala em empresa de grande porte, essas empresas de grande porte ter ali um time especializado nessa parte, né, de segurança em nuvem, né? Aí costuma ser algo do tipo um gestor, um supervisor abaixo dele e um time de 10, 15, 20 pessoas, dependendo do porte da empresa, onde cada analista ali vai ter um foco principal, né? Por exemplo, um vai focar mais em identidade de acesso, outro mais monitoramento, detecção, outro mais em automação e segurança. Enfim, eu entendo que vocês vão entender bem aqui o que eu quero dizer, né? Mas vamos lá. Iniciando as divisões de área da segurança em nuvem, é muito comum você ver um profissional atuando com identidade de acesso, que nada mais é do que o IAM, né? Resumindo, é o cara que cuida lá dos acessos, quem acessa, qual recurso, qual o nível de permissão dessa pessoa, né? Incluindo IAM, RBAC, ABAC, né? MFA, SCP, Zero Trust, Roles, Single Sign-On Access, configurações, enfim. Aprofunda. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou deixar tópicos para quem desejar, pode ficar à vontade, pesquisar. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição. E até um detalhe, se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like, né? Compartilhar com seu amigo que você conhece, que curte essa área de Cloud Security, né? E se inscrever no canal também.
Proteção de dados é um tema muito importante, né? Quando eu falo de segurança de dados, muitas pessoas já lembram logo de vazamento de dados, proteção de dados ali para não ocorrer vazamento de dados, né? Por isso que envolve muito aquela questão de compliance, né? Está em compliance, por exemplo, com PCI DSS, com ISO 27001, como é que eu poderia dizer aqui? A parte de criptografia dos recursos, né? Tá até aqui também, ó, criptografia em repouso, em trânsito. Eu tenho buckets S3 na AWS, por exemplo. Eu vou cuidar da criptografia daquele recurso. Os meus servidores, eu tenho criptografia de disco, criptografia interna, banco de dados, criptografia das tabelas. Enfim, utilização de recursos para criptografia, né? Na AWS, por exemplo, eu tenho um serviço lá que faz classificação de dados, como o Mace, a AWS Mace, né? Onde ele vai me ajudar nessa prevenção contra o vazamento de dados, né? Afinal, Cloud Security, pessoal, é um tema muito importante e é uma cultura ali que deve ser disseminada entre todo o time cloud, né? Porque é muito comum, muitas das vezes, uma pessoa atuar com uma função de Cloud Security mesmo, mas também muito assim, como que eu poderia dizer? Muito comum você ver também um profissional que atua ali com cloud, mas ele atua tanto com arquitetura, com operações, com segurança em nuvem, com FinOps. Isso é muito comum, né? Como arquiteto de soluções que vai ver também a parte de segurança. Então, segurança, resumindo, é dever de todo mundo. Segurança é um dever para todos, né? O tópico monitoramento e detecção, né? Uso de ferramentas de CIEM, né, que é Security Information and Event Management. Guardure, por exemplo, vai te ajudar na detecção e monitoramento dos seus recursos em nuvem. O Security Hub, CloudTrail, TrendMicro, né? O Security Hub, para quem não sabe, eu consigo habilitar padrões ali. Vamos supor, você vai passar por uma auditoria, queremos saber ali o nível que você está em conformidade com a ISO 27001, por exemplo, com PCI DSS, com SysBenchmark, Benchmark, com AWS Security Best Practice, né? Ou AWS Well Architect Framework. Você pode utilizar esse cara, né? Na verdade, ISO 27001 ainda não possui, mas Workload Security não, o Trend Micro Conformity, você consegue fazer essa parte de habilitar ali, ver seu nível de conformidade em ISO 27001, por exemplo. O Workload Security da Trend, ele vai cuidar tanto da parte de IDS quanto IPS. É uma ferramenta incrível, por sinal, já utilizei e posso falar que ela é excelente. Uma das áreas também dentro da Cloud Security e que é muito comum um profissional atuar é segurança de rede, firewall, né? Desde a parte de estruturação de rede, configuração de firewall, segmentação das suas VPCs, Security Group, NSLs, tabelas de rotas, Transit Gateway. É muito comum você ver que o profissional de Cloud Security tem ali como pilar também a área de redes, né, de networking. Muitas das vezes sim, em outros momentos também não. Pode ser que o profissional de Cloud Security vai atuar mais na parte de governança ali, de Red Teams, pentests ali no workload, né? E basicamente isso. Aí a gente vai seguir aqui com outro modelo, com outro ponto que é também na parte de rede, que é proteção contra DDoS. A gente vai ver que no caso da AWS é possível utilizar o AF e o Shield para te proteger os recursos que você tem na nuvem contra ataque DDoS, né? O Shield, por padrão, quando você usa o recurso chamado CloudFront, ele já vem uma camada ali adicional do DDoS, né? Do DDoS, não, do Shield, para proteção contra DDoS, né? Aí quando você usa o DDoS, o Shield Advanced, você vai ter uma proteção mais robusta ali, né? E o AF, AWS, para quem conhece um pouquinho aí do modelo OSI, que vai ter a proteção na camada 7 ali, né, camada de aplicação, proteção de aplicações web, né, um recurso e tanto. Você tem o AF AWS, você tem o AF da Imperva. Muitas pessoas falam muito bem do AF da Imperva, que é bem conhecido hoje, tem crescido muito a empresa, né? Faz parte agora da Thales, pelo que eu estava até lendo. Cloudflare, são diversas as empresas, né, que prestam esse serviço de Web Application Firewall, né? E muito comum se atuar também com a parte de VPN. Compliance e governança, né? Conformidade com padrões ISO 27001,
entender esses pontos aqui, isso é legal, né? É muito comum na divisão das áreas de Cloud Security você ver essa questão de conformidade com alguns padrões conhecidos como NIST, PCI DSS, Sysbenchmark, GDPR, é, e onde a gente acabou de falar anteriormente que o Trend Micro Conformity ele vai te ajudar nisso, nessa parte de compliance, para entender seu nível de compliance, como está seu workload, como está sendo configurado seus recursos, está em conformidade com aquele padrão que você precisa, né? Automação e segurança. Quando a gente fala de tecnologia, pessoal, é muito comum as pessoas ligarem tecnologia com automação. Automação é vida, né? Você não quer ficar fazendo, por exemplo, eu vou executar uma aplicação de pets, eu faço isso de forma muito manual. Implemente uma automação para você não ter esse trabalho todo de toda vez ter que ir lá servidor por servidor, ou até mesmo uma atividade que você faz diariamente, criação de um usuário no servidor, integração com AD, alguma coisa do tipo. Você pode automatizar tudo isso, né? Claro, com diversos testes antes, com a verificação, com a validação, com a segurança, e, enfim, para antes disso para depois disso você implementar em produção, né? Infraestrutura como código é um ponto muito importante quando a gente fala em automação de segurança, né? Creio que muitos aqui já conhecem, quem não conhece pode ficar à vontade para pesquisar, que é o Terraform, né? O Terraform basicamente ele vai te facilitar e vai te apoiar na questão de automação para tanto para a criação dos recursos utilizando as boas práticas de segurança quanto boas práticas para tratativa e correção, né, dos recursos ali, voltado para a área de security, né? AWS CDK, né? É bom entender um pouquinho sobre a AWS CDKs da AWS, da GCP, da Azure, enfim. Resposta a incidentes com Lambda e automatização de enforcement de políticas, né, utilizando o AWS Config. Por exemplo, o usuário entrou no Security Group, fez uma liberação da porta 22 para o mundo, onde já vai ter um enforcement de policy ali, onde ele pode ou fazer a remediação com automação, ou automaticamente já ter um bloco ali para a pessoa não conseguir fazer essa liberação para o mundo, né? Já é um ponto. Seguindo aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de segurança de containers serverless, né? Serverless é um tópico que tem crescido muito nos dias atuais, né? Eu lembro que eu comecei a ouvir falar sobre serverless lá em 2020, 2021. Claro que já existia um pouquinho antes, né? Mas hoje em dia está em peso, né? Cada vez mais comum uma pessoa que tem uma aplicação legada querer mandar para a nuvem, passou um tempo ele já fala assim, eu quero colocar essa aplicação para rodar em Lambda, em serverless, né? Por isso é interessante entender, né, proteção desse workload, né? Até um detalhe aqui, pessoal. Como eu vou saber segurança sobre um item se eu não conheço nem os fundamentos daquele item, né, daquele recurso? Então, interessante eu estudar sobre o recurso para depois entender segurança daquele recurso. Por exemplo, eu quero ser especialista de segurança em redes. Se eu não entender os conceitos principais de redes, como que eu vou conseguir fazer isso, né? Por isso fica a dica aqui, se eu quero aprender Cloud Security, eu preciso entender conceitos-chave básicos da cloud. Isso é muito interessante, muito importante, né? Aí para proteção de workload em ECS também é muito comum, Kubernetes, né? Fargate em Lambda, existem ferramentas tais como Falco, Triv, da AWS Provider, temos o Inspector, né, para escaneamento de vulnerabilidades ali. DevSecOps, segurança em operações e na parte de desenvolvimento. É muito comum essa área também hoje, né? Segurança no CI/CD, a integração de segurança na pipeline de desenvolvimento, escaneamento de imagens, né? A parte ali de code build, GitLab Actions, Chekhov, Snyk e controles ali de policies, né, no código, né, para proteção e boas práticas, né, de segurança no desenvolvimento. Afinal, tudo começa desde o início, né? É engraçado falar isso, né? Tudo começa desde o início. Com certeza, né? Mas vamos seguindo. Por que eu estou querendo dizer com isso? Não é só eu ter uma aplicação e falar, vou colocar um AF lá na frente. Não é só isso. É sim as boas práticas desde a parte de código, né? Desde a parte de back-end, de front-end, de recaptcha, parte de login, enfim.
São muitos pontos importantes, né? Resiliência e recuperação de desastres. Isso é um ponto muito importante, bem visto aqui também na área de Cloud Security. É importantíssimo ter uma estratégia de backup seguro, né? Quando falo isso aqui, eu até lembro uma vez uma pessoa compartilhou comigo, ele falou assim, estava atuando em uma empresa, um indivíduo, ocorreu na verdade ali um ataque de ransomware, né? Onde criptografou todos os recursos deles, inclusive da parte de AD, e pelo que eu entendi, eles não tinham um backup. Aí você para e pensa, pô, ocorreu esse ataque aí e a empresa não tinha um backup ali, e agora, né? Aí fica aquela questão, né? Estratégia de backup, pessoal, é sempre fundamental. Eu tenho recursos de EC2, tenho recursos de S3, backup. Lembra do backup, né? O backup daquele recurso. Deu pau no serviço, você vai lá, pega o backup e sobe de novo, né? E testado, né? Não é só falar, tenho aqui o backup e pronto. Não, eu preciso ter o backup e certeza de que foi testado e que é um backup que funciona, né? Disaster Recovery, DR, né? Quando fala de DR, na AWS existe um serviço chamado AWS Elastic Disaster Recovery. Basicamente, ele reduz o downtime, né? Eu tenho até vídeos aqui no canal falando sobre esse recurso, fiquem à vontade para assistir, quem desejar. Basicamente, é um recurso que diminui o downtime ali em momentos de desastre, né? Você tem recurso na zona A, por exemplo, do seu cloud provider, e você vai replicar na zona B. Ou eu tenho recurso na cloud A e quero replicar recursos dessa mesma cloud na cloud B. Basicamente isso, né? Políticas de alta disponibilidade, proteção contra ransomware, né? Por isso é bom entender, né, a arquitetura da aplicação. Eu tenho uma aplicação hoje que ela é crítica, mas eu tenho backup configurado, beleza? Backup tanto com, por exemplo, a AWS Backup é um serviço de backup excelente da AWS, né? Eu tenho um Lifecycle Manager configurado para backup de discos, né? Criando snapshots. Eu tenho o DR que tem ali a criação de backup a cada 10 minutos, né? A cada 10 minutos, se eu quiser, eu posso voltar um backup daquele servidor crítico que está replicando em uma outra região, certo? A entender também, não, eu tenho uma aplicação hoje que ela utiliza um balanceador de carga, que tem um auto-scaling, que ela sempre vai adicionando outros recursos ali. Se uma zona de disponibilidade cair, eu tenho a zona de failover que vai mandar para essa outra zona, né? Esse é um ponto muito importante também. Threat Intelligence and Red Teaming, né? Simulação de ataques, pentest em nuvem, análise de ameaças, uso de inteligência de ameaças para antecipar ataques ali. É um ponto muito importante, né? É muito comum o cara que atua em Cloud Security, muitas das vezes, ser solicitado. Preciso que você clone um ambiente X, que já roda hoje em prod, você vai subir um ambiente de homologação, tem todas as tratativas, comunicação com a Amazon, por exemplo, para poder fazer isso, entender os procedimentos corretos, né? Com as restrições, eu vou fazer bloqueios de SecGroup, vou colocar um AF na frente, eu tenho ferramenta de IDS, PS lá dentro da aplicação e outras proteções para disponibilizar aquele workload ali para pentest. Segurança de APIs, né, e aplicações web, né, proteção contra ataques de APIs, aplicações hospedadas na nuvem, por exemplo, utilizando o AF, API Gateway, OpenID Connect, limite de taxas, né, para proteção adicional, enfim. E fechando aqui, pessoal, na divisão de áreas, né, e um pouco sobre a rotina de um profissional de cloud, é muito comum o profissional de cloud ele ter que atuar com desenho de arquitetura de segurança em nuvem, né? Por exemplo, utilizando Cloudcraft, Draw.io, creio que é muito conhecida essa ferramenta aqui por várias pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo, né? Basicamente, você tem ali o workload, você vai desenhar, por exemplo, colocando todo o escopo de rede, todo o escopo de segurança, todas as ferramentas de segurança, arquitetura atual, arquitetura proposta, arquitetura de ambiente de contingência ali, de disaster recovery, né? Isso é muito comum. É muito comum também nós vermos um cenário assim, onde o profissional de CloudSec ele vai atuar com o gerenciamento de vulnerabilidades, né? Vulnerability Management, né? Onde ele vai fazer a detecção, mitigação de vulnerabilidade de infraestrutura, né? Incluindo scanners, né? Como aqui está citando alguns, né? Triv, Inspector, Qualys, Nexus, né? Para identificar ali
as vulnerabilidades, né? Existem outros tais como Rapid7, entre outros, são muitos, né? IDS e PS também fazem essa detecção muitas das vezes, né? Na verdade, IDS e PS não, no caso aqui entraria outras ferramentas. CWPP, Cloud Workload Protection Platform, né? CloudPP, CDR, CSPM, existe até uma ferramenta muito conhecida, né, por algumas pessoas que é a Orca Security, o Wiz.io, que são ferramentas que cuidam dessa parte de proteção do workload em nuvem, né, monitorando seus recursos, máquinas virtuais, containers, funções, né, contra as ameaças ali. CSPM basicamente é para Cloud Security Posture and Management, né? Gerenciamento de postura e segurança na nuvem, né? Que vai te ajudar a identificar e corrigir configurações ali que não estão feitas corretamente, né? Tais como o Wiz.io, citado aqui anteriormente, né? É uma ferramenta incrível que foi recentemente adquirida pela Google, né? É sinal que pode ser que, na verdade, é incrivelmente uma ferramenta muito excelente para essa parte. Eu confesso que eu tenho experiência em utilização dela, é muito boa a ferramenta, para falar a verdade. A AWS Security também, onde você vai habilitar padrões. Vamos um exemplo aqui prático, né? Afinal, o exemplo prático é sempre bem-vindo. Eu tenho um workload ali na AWS e eu tenho o AWS Security Hub configurado ali. Se eu virar e falar assim, como que é, por exemplo, que eu vou configurá-lo, né? Você vai poder definir ali políticas com base em padrões, com best practice de segurança AWS, como Sysbenchmark, entre diversas outras, né? Aí ele vai trazer para você, Juan, você tem recursos de EC2 que não está em conformidade com esse recurso. Você tem a doc, e o mais legal é que ele já vai trazer a doc para você, você vai abrir um link ali, vai abrir uma guiazinha nova, e você vai ver ali qual que é o problema e você vai realizar a correção, né? Tanto para EC2 quanto outros recursos, né? Existem também na parte de CSPM, Prisma Cloud, Chekhov, Kix e, como citado aqui anteriormente, Orca Security. Aplicação de patch é muito comum um cara de Cloud Security acompanhar isso. Uma vez que você tem toda uma estratégia ali de monitoramento de vulnerabilidade, você vai receber os reportes ali falando, você precisa atualizar kernel, você precisa atualizar diversos recursos ali, a versão de Docker, versão de database, versão de recurso X e Y. Você vai ter que atuar. Muito comum, muitas das vezes, o cara ter que atuar nessa parte, ou também ajudar a guiar ali os demais do time para poder realizar essa correção, né? Muitas das vezes o cara de própria operações operações em cloud, né? Operações em infra, que vai atuar nessa execução ali da aplicação de patches, né? Aí a pergunta que não quer calar é: por que escolher Cloud Security? O que falar sobre a carreira, né? Alta demanda, começando aqui, né? Alta demanda e salários atrativos, né? Não vou falar muito sobre salário atrativo, até porque a gente sabe que o bom salário está muito ligado ao conhecimento que você possui. Se você possui conhecimento, boas práticas naquela área e se dedicou e evoluiu, automaticamente é uma consequência, né, das suas atitudes, né? Você vai ter salários muito bons. Perdão. Alta demanda. Por que alta demanda? Ano de 2025 é o ano da tecnologia, né? Cada vez mais e mais pessoas migrando para a nuvem. A maior parte já está em workload em nuvem e boa parte está sendo migrada. E por isso a importância de profissionais de segurança. Eles são altamente requisitados no mercado, né? Crescimento contínuo da nuvem, conforme citamos, né? Cada vez as empresas estão precisando, né, de mão de obra, né, profissionais especialistas ali. Não é só falar assim, eu quero entrar, mas se dedicar, buscar o conhecimento necessário e experiência. Experiência vem com o tempo, né? E cada vez mais os desafios, né, estão aumentando, né, os desafios em segurança em nuvem, né? É um trabalho estratégico de impacto. Por quê? Quando se fala de proteção de dados, é um tema muito importante, é um tema crítico para muitas empresas, né? Infraestruturas críticas, né? Prevenção contra ataques cibernéticos, né? E outro ponto também, por que escolher? Porque você vai ter oportunidade de evoluir na sua carreira de tecnologia
e você vai ter ali o aprendizado contínuo, até porque novas tecnologias elas surgem a cada dia, né? Novas ameaças também, a cada dia, a cada hora é um novo CVE ali que você vai ter que aprofundar, estudar sobre uma forma de correção, entender, né? Enfim. Possibilidade de atuar com automação, DevSecOps, utilização de IA. IA está presente em tudo hoje, é muito comum. Red and Blue Team, né? Oportunidade global. Talvez você atue assim, você fala assim, eu quero uma oportunidade de atuar em outro país, né? Mesmo estando do Brasil, por exemplo, você tem essa oportunidade. Cada dia que passa, profissionais de cloud security eles são demandados no mundo todo, né? O que vai te permitir trabalhar de forma remota, até mesmo ali para empresas internacionais, né? Aí a pergunta, né? É, onde eu estou hoje? Qual o meu nível de atuação profissional atual, né? Que é o tópico que a gente vai falar um pouco agora, né? Que é como se tornar um profissional de cloud security. Talvez você está se perguntando assim: pô, Juan, hoje eu sou estagiário na área de desenvolvimento. Não, hoje eu sou sênior na área de arquitetura e soluções. Hoje eu já atuo com cloud. Hoje eu sou engenheiro cloud, eu sou arquiteto cloud, eu sou SRE, atuo com cloud platform, eu sou platform engineer. Tudo vai depender, né? Tudo vai depender ali do seu nível que você está, né? Porque eu vou colocar de uma forma geral aqui. Como se tornar um profissional de cloud security? Se você já domina bem cloud, alguma cloud provider, duas, enfim, ou as maiores, por exemplo, você já está bem adiantado, porque você vai estudar agora conceitos de mais focados em cloud security. Até porque o profissional cloud ele já está muito familiarizado com diversos itens de segurança em nuvem, mas ele vai especializar. Agora o cara que vai vir de infra tradicional, que é mais on-premise ali, para cloud security, ele vai ter que entender outros conceitos, né? Aí aqui, fundamentos essenciais. Eu citei aqui um ponto que é importante, redes. É o ponto primário, dominar a parte de redes. Não diria dominar, mas entender conceitos, né? Modelo OSI, camada 7, camada 4, 3, 2, 1. É Linux. Dominar ali um pouco sobre o Linux, né? Administração de sistema utilizando o Linux, né? Até porque a maior parte dos sistemas de forma global utilizam Linux. Não adianta nada eu saber só cloud e precisar. Vai monitorar um log lá em um servidor que é Linux. Aí, como é que faz aqui? Eu não sei. Tem que dar um tail, tem que achar um arquivo tal. Hoje com IA ajuda muito, né? Mas lembrando que IA não é 100% confiável. Muitas das vezes as pessoas cometem muito erros utilizando IA. Isso é um ponto de observação aqui. Eu falo até mesmo por experiência própria. Muitas das vezes você pede uma coisa ali na IA, ela te responde outra coisa que não tem nada a ver, aí não vai te entregar a solução, né? Por isso que é importante ter os fundamentos em redes, Linux, em dia, né? Por mais que você não vai usar muito, é um tema muito importante, para falar a verdade. IAM, entender os conceitos ali de IAM, log, CIEM, né? Estudar uma cloud, seja ela qual for, né? Eu vou entender, começar a focar agora em AWS. A AWS hoje é a maior cloud provider do mundo. Em seguida vem Azure e GCP. E abaixo vem ali OCI, acho que é Alibaba, enfim, entre outras. Escolha uma plataforma e se especialize nessa plataforma, né? Estude as boas práticas de segurança desse recurso. Não vai direto para um AWS Security Hub, Spectre, enfim. Você deve focar primeiramente no conceito dos recursos, se você não conhece, né? O que é uma EC2? Tô até citando aqui, ó, a AWS Free Tier, você pode criar laboratórios práticos na AWS para treinar sobre IAM, VPC, S3, EC2. Aí, em seguida que você conhece esses recursos, você vai utilizar o AF. Até porque eu não posso ir direto para o AF se eu não sei lançar uma EC2 com um sisteminha com Apache lá rodando, com um ALB rodando para me poder testar. Eu vou testar esse WAF onde, né? Enfim, esse é basicamente uma sugestão aqui. Participação em CTFs, desafios de segurança, né? Desenvolver habilidade em captura de bandeiras, né? Workshops de segurança, né? Workshop de segurança, quando a gente fala até de workshop de segurança, a gente sabe que aqui em Minas Gerais, né? Costuma acontecer alguns eventos tais como o BREC, né, que é bem conhecido aí pela turma de segurança, né, um evento incrível para quem quer se aprofundar na área de segurança.
que aborda inclusive temas de Cloud Security. MindDSec, que acontece em São Paulo, né? É um evento incrível aí de segurança também, entre outros, né? Existem diversas palestras, workshops ali que você pode participar de forma gratuita, tanto online quanto presencial. Estudar infraestrutura como código. Infraestrutura como código é o que há. Ninguém quer ficar acessando recurso manual na console ali para criar tudo. É importante dominar um pouco ali sobre infraestrutura como código. Claro que há casos e casos, né, onde você não pode fazer com IAC ainda, mas que vai chegar, né? Automação de segurança, né? Aí basicamente isso, Terraform, CDKs, é um CloudFormation da vida ali, implementação de AWS Config para automação da sua segurança em nuvem. Entender frameworks de segurança como NIST, CIS, OASP, né? As top 10 tópicos, os 10 tópicos principais ali da OASP, né? Entendê-los é interessante, né? Para entender ali os padrões de segurança. Buscar entender alcançar um conhecimento sobre auditoria e conformidade, né? Compreender requisitos de conformidades tais como PCI DSS, ISO 27001, GDPR, enfim, hoje a gente tem tudo pronto, pessoal, para a gente poder seguir e implementar em nosso workload que está na nuvem. A própria AWS ela tem diversos webinars, palestras onde são apresentados recursos de segurança em nuvem, né? Existe o Well Architect Framework, onde você pode pegar o pilar de segurança ali para você administrar, escalar, implementar de forma segura na nuvem, né? Segurança em rede na nuvem, entender sobre segmentação de rede, VPCs, VPNs, firewall, né, DDoS, como funciona um ataque DDoS, como mitigá-lo, proteção em security groups, NACLs, né? E também um ponto que é muito importante, se você já tem, muito bom. Se você não tem ainda, busque desenvolver, que são as soft skills, né? Comunicação, né? O trabalho em equipe, aquela facilidade para interação com as equipes, buscar se comunicar bem, até mesmo quando você for explicar um ponto, um detalhe ali para o stakeholder, né, para o seu diretor, para o seu gestor, para o seu coordenador, enfim. Você não vai chegar lá falando muito tecnicamente, mas você vai buscar falar de uma forma que ele vai entender. Não, beleza, Juan, entendi, e vamos fazer isso, isso e isso. Entendeu? Isso é um ponto, né? Certificações auxiliam muito, a gente vai falar um pouco sobre certificações aqui nos próximos slides, né? Invista em certificação, certificações tais como AWS Security Specialty, CompTIA Security Plus, CISP, CCSP, que é a queridinha, né, de CloudSec, e mantenha-se atualizado com as últimas tendências, né, pessoal, de segurança e participe de conferência, conforme citado anteriormente. Adotar uma mentalidade de segurança proativa, security by design, pentest, entender os conceitos, entender o conceito de auditoria. Estamos passando por auditoria tal, vamos passar por auditoria em tal data, como me preparar, como estar preparado para tal função ali, o que fazer, né? E também, pessoal, no processo de aprendizado, o que eu posso dizer aqui basicamente é que esse livro é um baita de um livro, viu? Practical Cloud Security. Vocês podem pesquisar na Amazon, tem ele para vender tanto físico, existe a versão em PDF. É um livro que vai te ajudar na sua caminhada, né? No seu processo de aprendizado em CloudSec, ou se você já atua, né? Você vai entender fundamentos de segurança em cloud, identidade e acesso, network security em cloud, né, que é segurança em rede, na nuvem, proteção de dados, monitoramento e resposta a incidente, conformidade e governança, automação e segurança como código, security as code, né, segurança de container, Kubernetes e gestão de vulnerabilities, né, e o famoso Zero Trust. Então fica a dica, adquiram o livro, creio que vai ajudar muito no processo de aprendizado. Quando eu falo de carreira em CloudSec, é muito comum vocês verem, né, por aí pessoas falando sobre certificação. Certifique-se, tire 50, 100, 30, 20, 10, 2, 3 certificações, enfim. Não é a certificação que vai ficar te garantindo emprego. Até porque você pode ter uma, adquirir um emprego e chegar lá na hora da mão na massa, você não saber entregar, porque você fez uma certificação só por fazer e só na decoreba e passou, né? É muito comum a gente ver cenários do tipo, a pessoa tem 50 certificações, mas chega na hora da prática ali,
ela pena em alguns detalhes ali. Mas enfim, o que eu quero dizer é, a certificação é muito válida. Por que que ela é válida? Ela é válida quando você escolhe ela para seguir e você segue um roteiro de aprendizado. Eu vou fazer AWS Security Specialty. Só que eu vou seguir toda a trilha de aprendizado, buscando as melhores práticas, fazendo laboratórios, vendo vídeos, treinando, fazendo simulados. Você vai adquirir uma skill bacana em segurança cloud para essa certificação, onde, por sua vez, você vai poder aplicar no seu dia a dia, né? Então, dicas ao escolher a certificação. Avalie seu nível. Hoje eu atuo como cloud, já tem a Cloud Practitioner, eu já vou pular para uma Solutions Architect, depois seguir para outra. Ah, não, Juan, eu já estou com segurança cloud, eu vou tirar logo agora uma Security Specialty ou uma CCSP. Ah, não, Juan, eu atuo já com a AWS, mas eu quero entender conceitos de segurança em GCP. Você vai tirar uma certificação de segurança GCP, não tem nenhum problema. Claro que muitas das vezes é recomendável você entender um pouquinho sobre a infra da GCP, para depois ir para a segurança na GCP, né? É uma recomendação, uma ideia que eu tenho, né? Escolha como base a plataforma que você usa. Se você usa AWS hoje, seria muito interessante você escolher uma certificação AWS para seguir, né? Foque nas práticas de segurança mais relevantes para sua carreira, né? Como segurança de rede, automação, compliance, monitoramento. Aí aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um roadmap, onde nós vamos ver que são muitas as certificações, né? Aqui ele lista, o Paul ele lista 481 certificações, isso em julho de 2024, do ano passado, né? A gente tem certificação de rede, né, de segurança em rede, IANS, engenharia e arquitetura de segurança, ativos de segurança, né, segurança de ativos, né, gerenciamento de risco, né, e segurança, Security Assessment and Testing, Software Security, Security Operations, né, aqui os pilares, né. Aí quando a gente vai em engenharia e arquitetura de segurança, nós vamos ver aqui, ó, Cloud. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Não, acho que não vai dar não. Mas enfim, nós temos aqui embaixo aqui, ó, Cloud SysOps, né? Eu vou ver aqui que tem a certificação CCSP, é a queridinha, né, da ISC Square, onde eu posso abrir aqui já diretamente. Eu vou deixar disponibilizado para vocês os links, vocês podem ver sobre o exame, né? Vou ver todas as outras, a Z104, né? Lead Cloud Security Manager, tem aqui a Security Specialty, vamos ver onde que ela está aqui. Aqui, ó, AWS CSS, Web Certified Security Specialty, você clica nela, você vai já diretamente para ela, você pode ver detalhes do exame. Enfim, são muitas as certificações, viu, pessoal? Fiquem à vontade para navegar aqui e entender qual certificação melhor se enquadra para você. Certificações de Cloud Security por plataforma, né? Como falamos aqui anteriormente, existem as três maiores hoje. Porém, a questão é qual escolher? Todas as três maiores têm uma certificação ali específica para segurança, né? Aí, vamos lá. Quando eu falo de AWS Security Specialty, eu consigo abrir o link aqui, eu vou deixar para vocês compartilhado também aqui nos detalhes desse vídeo, né? Vamos ver se ele vai carregar. Basicamente, esse primeiro link aqui também. Security Specialty, ela vai falar sobre a parte de segurança na AWS. Eu consigo ver que a categoria Specialty eu tenho tempo de 170 minutos para fazer, 65 questões, né, que pode ser de múltipla escolha ou múltipla resposta. O valor dela, $300. Eu posso fazer pelo Person View ou de forma online, de forma monitorada, né? Está disponível em inglês, japonês, português, outros idiomas aqui, beleza? O que facilita muito para quem ainda não adquiriu um nível bacana ainda do inglês, pode fazer em português. Aí você pode agendar, pode vir na guia de preparo para o exame aqui, né? Tem outros tópicos para se preparar para esse exame, né?
Aí aqui, por exemplo, eu consigo ver o guia do exame, né? Eu consigo baixar ele aqui, ó. Eu vou ter tudo. Futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre essa certificação e sobre outras, né? Mas eu vou conseguir ver tudo sobre essa prova, né? Aqui, ó, Domain 1 vai focar na parte de Threat Detection and Response Incident, né? Detecção de ameaça e resposta a incidentes, né? Que vai cobrir 14% da prova. Log de segurança e monitoramento, segurança de infraestrutura, gerenciamento de identidade e acesso, proteção de dados, governança de segurança e gerenciamento, né? E basicamente isso. Aí vai trazer os pilares aqui. Lá no finalzinho você vai ver que vai citar até os recursos que, vamos dizer assim, que é esperado que você entenda os conceitos dele, básico ou até mesmo de uma forma mais intermediária ali para fazer essa prova, né? Para realizar esse exame. Aí quando a gente vai para Certified Azure Security Engineer, nós vamos ter aqui ó, nível intermediário, a função desejada dele aqui, é uma prova da Microsoft Azure. Vocês vão ver aqui ó, os pilares, né? Os pilares para essa prova, né? Tem alguns detalhes dela aqui também. Aí vocês podem ficar à vontade para abrirem o link, eu vou deixar compartilhado com vocês aqui. E a parte da GCP, pessoal, que basicamente segurança na nuvem da GCP, vocês vão ver que tem alguns detalhes aqui, né? Alguns pilares, né? E sobre o exame, né? 2 horas para fazer o exame, o valor de $200, tem inglês e japonês, de 50 a 60 múltiplas escolhas ou múltiplas respostas, né? Aí vocês podem ver um overview do exame aqui também para entender sobre como se preparar, o que, que vai cair nessa prova, né? Existe um overview aqui, ó. Vocês podem baixar também, ó. Tem aqui, ó, gerenciando identidade em nuvem, gerenciando contas de serviço, autenticação de gerenciamento, enfim, diversos pilares. Vocês podem ficar à vontade para abrir e escolherem. Na parte da AWS, pessoal, existe um Learning Path, né, que basicamente é um caminho ali de aprendizado que eles recomendam. Basicamente, eles falam aqui, se você quer se tornar um engenheiro de segurança cloud, a ideia é que você foque em tirar, primeiramente, para você seguir uma trilha de certificações, né? Tirar essa Cloud Practitioner é inicial para entender os conceitos básicos de Cloud AWS. IA Practitioner, entender a parte de IA, Machine Learning ligado ali AWS, né, de forma mais assim, Foundation, né, os principais recursos. SysOps Administrator, a parte de operações e sistemas dentro da Cloud AWS, né? E depois pular para Security Specialty. Aí, como bônus, eles citam aqui DevOps Engineer Professional e Advanced Network, para ter um aprendizado mais focado em redes, né? Especializado em redes na AWS. E na parte de DevOps também. Se você deseja se tornar um arquiteto de segurança cloud, a trilha sugerida é também Cloud Practitioner, IA Practitioner, Solutions Architect, Security Specialty e a Solutions Architect Professional, né? De forma aprofundada. Eu vou deixar o link também, eu não vou abrir ele aqui agora, mas vou deixar na descrição desse vídeo também para vocês verem, né? E pesquisarem. E pessoal, para nós falarmos aqui de outras certificações, CC, né, que é a Certified in Cybersecurity. Excelente certificação. Vou tentar ser mais breve aqui para não delongar muito o vídeo, mas essa certificação, pessoal, vocês vão ter aqui a oportunidade de ter o treinamento e o exame gratuito. Você não vai pagar por ela. É o que eu acho até incrível, né? Você vai entender conceitos de segurança, business continuity, né, continuidade de negócio, disaster recovery, recuperação de desastre, né, e conceito de resposta a incidente, conceito de controle de acesso, de segurança de rede, operações de segurança. De forma gratuita, a ISC Square está disponibilizando esse exame. Então eu recomendo muito. Se você não tem ela ainda e não tem, por exemplo, a CompTIA Security Plus, ela bate de frente ali com a CompTIA Security Plus. Essa aqui é a queridinha da segurança cloud, né? Certified Cloud Security Professional, da ISC Square também, cujo é necessário ter 5 anos de experiências comprovado, né? Requisito
esse período de experiência. Vai abordar conceitos cloud, arquitetura, design, né, segurança de dados cloud, plataforma cloud, segurança de infra, segurança de aplicações em nuvem, operações de segurança em nuvem, conformidade, risk and legal, né? E basicamente, pessoal, esse aqui é um exame que eu poderia dizer assim, eu não cheguei a fazê-lo ainda, mas ele bate de frente ali com o CISP, né? Bem similar com o CISP. Esse aqui é uma certificação que, de fato, se você se preparar para ela, ser aprovado e adquirir a certificação, você vai adquirir uma XP e tanto ali no seu currículo, né? No seu perfil profissional. E também a Certified de Cloud Security Knowledge, né? CCSK. Basicamente também é da Cloud Alliance, né? É uma certificação reconhecida mundialmente também. Vocês podem ficar à vontade para baixar os documentos, eu vou deixar disponível aqui. E pessoal, quando a gente fala de Cloud Provider, né, segurança por Cloud Provider, dos maiores eu deixei alguns links aqui. Vocês podem ficar à vontade, eu irei compartilhar também, mas basicamente aqui a AWS, ó, a AWS disponibiliza um link cujo ele pode mostrar para vocês todos os serviços de segurança AWS de identidade e gerenciamento de acesso, respostas e detecção, proteção de dados, compliance, proteção de aplicação e networking, né? São muitos os serviços, né? Aqui mostra 33, né? Aí basicamente eu consigo fazer um filtro. Eu quero só serviços de proteção de dados. Aí ele vai trazer para mim o Mace, o KMS, o Cloud HSM, Certificate Manager, Payment Cryptography, Private Certificate, Secrets Manager. Eu posso filtrar por Networking Application Protection, né? Ele vai trazer o Firewall Manager, o Network Firewall, o Shield, o Verified Access aqui, o WAF. Consigo abrir e ler sobre o recurso, né? Entender, opa, como é que funciona? Funciona dessa tal forma aqui. Para que serve? Na parte da Azure, da mesma maneira, existe uma lista de recursos de segurança da Azure, onde eu posso filtrar aqui, ó, recursos de segurança Azure de forma geral, de segurança de storage, né, de segurança de database, de gerenciamento de identidade e acesso, né, backup, disaster recovery, networking. Na parte de GCP, Google Cloud Platform, eu vou ter também. Espera aí, vamos voltar aqui. Eu vou ter também aqui a lista de recursos de segurança, né? Aqui está até listando a certificação. Até perdão aqui, porque deveria ter listado os recursos, né? Security Cloud GCP List Services. Vamos ver se existe essa lista aqui mesmo, né? Cloud Security. Deixa eu ver aqui, ó. Security. Product and Services. Cloud Security. Vamos ver. Cloud Security GCP. Na verdade, pessoal, eu vou disponibilizar, eu não estou encontrando aqui agora, mas existe de fato essa lista de serviços ali de segurança, certo? Onde vocês podem ver ali os serviços de segurança da GCP também, da mesma forma que vocês conseguem ver. Afinal, são as três maiores, né? Todas têm essa parte ali, né? Então, basicamente aqui, ó. Perdão, eu tinha clicado no link errado. É isso aqui, ó. Segurança e identidade. Aí vai estar aqui, ó. Cloud Security, eu tenho Security Command Center, Assured Workloads, Identity Access Management, Cloud Armor para proteção de websites, Cloud Key Management para gerenciar criptografia com chaves nos recursos de GCP. Enfim, são diversos os recursos, né? Cloud DS, Confidential Computing, são muitos os recursos, pessoal. E é isso aí, pessoal. Fica este vídeo aqui. Creio que delongamos um pouco aqui, mas se você gostou, deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e fazer um comentário. Se você ficou com alguma dúvida, deixa a gente saber aqui nos comentários. Se você gostou, comenta também. E é isso mesmo, se vocês desejam seguir para a área de carreira de Cloud Security, é uma área e tanto ali. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.